Bom, o tema que me cabe, que me coube, por determinação, não do professor Alcino, né, mas da minha própria organização, foi a Previdência Carioca, as reformas do passado. E aí é um exercício aqui que nós vamos fazer um pouco em conjunto, de perspectivas de um distante futuro. Então, foi importante ter já essa noção da relevância da sustentabilidade do sistema, não só previdenciário, como de pessoal. Para fazer esse roteiro, para traçar esse roteiro dos nossos marcos na Previdência Carioca, antes eu vou falar muito rapidamente sobre as principais reformas previdenciárias constitucionais, tá? Elegendo algumas delas que já faziam parte de fóruns. Você me permite, Bruno, estou usando o slide do Previ-Rio por conta dos seminários que nós, à época, dávamos em relação à reforma previdenciária de 98, ou seja, né, tem um certo tempo. Depois, como a nossa legislação local foi se adaptando a essas mudanças, muitas delas nós acompanhamos. Eu era assessora da doutora Vanice, que à época era secretária de administração, então acompanhamos, né, bem de perto. O doutor Paulo Mendonça e o doutor Fernando eram da Procuradoria de Pessoal. Num terceiro momento, o Em Reforma é o que vocês daqui a pouco irão ver, são anúncios assim, breves, são palavras apenas, né, anúncios do que está por vir. E, no final, o porvir mesmo é um exercício de futurologia previdenciária, daqui a 50 anos. Como se imagina que estará diante desse histórico que a gente teve de mudanças nos últimos 30 anos. Separei apenas aqueles marcos que tiveram maior impacto sobre o regime previdenciário local. Vejam, na Constituição de 88, havia previsão, obviamente, de aposentadoria, mas ela era considerada uma espécie de vencimento diferido. Portanto, ela não era custeada pelo Instituto de Previdência. Ela era custeada pelo próprio Tesouro. Os critérios de aposentadoria eram alternativos. Era ou tempo de serviço ou idade mínima, e não havia nenhum tipo de carência para a aposentadoria. Obviamente que nós tínhamos, e ainda mais em relação às professoras, que era o maior quantitativo, sempre foi uma grande preocupação da prefeitura, professoras muito novas se aposentando muito cedo, e isso era um dos fatores que levavam também ao aumento da folha, ao aumento dos gastos com o pessoal. A emenda 20 de 98, vou também ter que ser acelerada para ficar dentro do tempo, já veio prevendo a necessidade da contribuição e de um equilíbrio atuarial. Era preciso já pensar em receber contribuições suficientes para que, atuarialmente falando, na hora em que esse benefício se fizesse necessário, houvesse recursos suficientes para suportá-lo. Já houve uma mudança significativa que não era mais apenas idade ou tempo de contribuição. Nos regimes próprios de previdência, esse é um recorte importante de se fazer, eu não estou falando aqui de regime geral de previdência social, eu estou falando do regime próprio de previdência social, que é aquele dos servidores, em que cada ente federativo, a rigor, pode ter, né, o seu, de maneira autônoma, embora tenha que obedecer essas normas constitucionais. Começaram a haver prazos de carência para a aposentadoria, pelo menos tempo de serviço público e efetivo exercício no cargo. E me lembro que, na época, discutíamos se pelo menos os 2 anos de estágio probatório deveriam ser esse tempo mínimo, mesmo antes da reforma. Porque, muitas vezes, você vinha, verbava o tempo de serviço de um cargo num outro ente federativo com vencimentos muito menores, pouco recolhia de contribuição e já se aposentava com vencimentos vultosos, e isso, portanto, ao longo do tempo, dentro daquela ideia de sustentabilidade de que nos falava a doutora Vanice, isso ia levar, mais dia menos dia, a um desequilíbrio atuarial do sistema previdenciário.
A emenda 41 e 47 foram mais determinantes, porque, além do equilíbrio atuarial, do caráter contributivo, tornou expresso aquilo que já estava implícito no sistema de seguridade. O sistema de seguridade, até ele é representado ali, no caso do Previ por várias mãos unidas, porque ele é solidário. Na hora do sinistro social de cada um, da impossibilidade de trabalho de cada um, todos se unem para que aquele benefício possa ser concedido. Só se veio a tornar expresso aquilo que já é um princípio próprio, não só da Previdência, mas da Seguridade Social como um todo. E esses prazos de carência foram sendo paulatinamente dilargados. Além disso, a Constituição de 88 veio com aquela promessa de integralidade de proventos e de paridade entre vencimentos, proventos e depois também pensões, ou seja, toda vez que houvesse uma modificação remuneratória na atividade, você, ainda que aposentado, iria sofrer positivamente os reflexos dessa repercussão, né, o que a gente chama de paridade constitucional. A emenda 20 já começa a fazer algumas proibições. Você não pode, por exemplo, ter proibição de tempo de contribuição fictício, aquelas dobras de licença especial, que agora são muito cobradas aqui em pecúnia, junto ao tribunal, porque você não poderia mais ter essa contagem fictícia, era mais uma maneira ficta de aumentar o seu tempo de contribuição, que não existia, o seu tempo de serviço, que era o critério anterior, e fazer com que aquela aposentadoria fosse precoce. A aposentadoria, a emenda 41 e a 47, vieram trazer também a possibilidade da instituição, só que era apenas uma faculdade, da previdência complementar, ou seja, no serviço público, muitos reclamam, né, o servidor público às vezes é considerado o grande bode expiatório da história, mas, na verdade, no RGPS você desconta, pode até sobejar o recurso máximo do RGPS, mas você desconta até aquele montante, enquanto que no serviço público é sobre aquele total. Não foi instituído, na maioria dos regimes próprios ao longo do país, esse regime de previdência complementar, mas já havia essa previsão, essa possibilidade na emenda de 41 de 2003. A pensão, já se imaginava a pensão com redutor, você ficava isento de contribuir até o limite do que era a isenção para o RGPS, mas aquilo que sobejasse tinha um desconto de 30%, que era mais ou menos o que se imaginava que o sujeito em vida gastava consigo mesmo. Portanto, já havia esse tipo de modificação. E, ao invés da paridade, se pensou no mero reajustamento de benefícios. Vejam, essas normas constitucionais sempre foram consideradas normas de reprodução obrigatória. Então, toda vez que mudavam na Constituição, independentemente de qualquer mudança, de qualquer emenda à Constituição do Estado ou à lei orgânica do município, elas já eram imperativas para todos os entes federativos. E como em matéria de previdência, as normas gerais na competência concorrente competem à União, vieram também leis para disciplinar essa questão. A Lei 9717 de 98, a Lei 10.887 de 2004, muitas vezes descendo a minúcias que, na verdade, diziam respeito à realidade atuarial de cada município. Mas, abstraindo essa questão, fato é que outras tantas ditavam normas gerais que nós passávamos a ser obrigados a obedecer. Dentro desses marcos temporais, já que o nosso tema é a Previdência Carioca, eu venho mostrar para vocês, a nossa metodologia é entender como foram essas mudanças ponto a ponto, como é que no presente elas possivelmente serão tratadas, se tiverem reflexos sobre o município, e aquele tal exercício aí de futurologia previdenciária. A nossa lei municipal, que instituiu o Instituto de Previdência, ele era só de Previdência Municipal, a 1079 de 87, na verdade, a maioria dos seus dispositivos foi recepcionado pela Constituição de 88, ela lhe é anterior. E, naquele momento, havia uma distinção bem marcada entre o regime geral de previdência social, para aqueles que são empregados públicos em geral, e os regimes próprios de previdência em relação aos quais cada ente federativo tem a sua própria
competência. Foi nesse momento que foi criado um instituto que era apenas um instituto de previdência municipal. A Lei 2.805, de 99, estávamos lá, né, doutora Vanice, na Secretaria de Administração, ela já sofre um pouco os eflúvios tanto da Emenda Constitucional 20, quanto dessa Lei Federal 9717, de 98. Mas lembrem que esta emenda dizia que o RGPS deveria se aplicar ao regime próprio de previdência social no que couber, ou seja, pressupunha uma aplicação subsidiária. Lembro que, na época, o Previ-Rio deixou de pagar, está aqui Samora e Claudinha, deixou de pagar o auxílio pecúnio, o pecúlio pós-mortem, porque era um benefício não previsto no regime geral de previdência social. E a Secretaria de Administração foi chamada, foi convocada a se manifestar, e nós dissemos, olha, nesse ponto aqui, o regime deve ser aplicado não de maneira prioritária, mas de maneira subsidiária. Portanto, estávamos ainda nesse exercício de autonomia possível para conceder outros benefícios que não somente aqueles. Porém, como a Lei 9717 fazia aquilo que o Alcino comentou aqui, o temor, né, da utilização dos recursos previdenciários com benefícios outros que não apenas esse, na verdade, foi a Lei 334, de 2001, e, salvo engano, Fernando, né, doutor Fernando Carvalho, que estava lá à frente do Previ-Rio, à época, o jurídico do Previ-Rio, fez a distinção entre o fundo de previdência, este sim, que seria apenas responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões, e, portanto, uma verba carimbada, e o Previ-Rio não deixava de existir enquanto autarquia, passava a ser o gestor, com a expertise que lhe era, obviamente, própria, ele passava a ser o gestor desse fundo de previdência e tinha todas as condições, então, de pagar os benefícios assistenciais, cuja natureza, né, passou a ser de benefícios assistenciais, para que não tivesse solução de continuidade dentro das possibilidades que existiam à época, né, Bruno, para efetivamente custeá-los. Eu coloquei ali uma lei complementar supostamente de 2020, porque se porventura houver a possibilidade de o município fazer a sua própria reforma, ele terá que alterar. E aí o Fernando vai cuidar dessa matéria, né, a lei orgânica, mas também terá que fazer uma lei complementar. Esqueçam o 2020, porque existem aí os custos, como a doutora Vanice colocou, os custos da transação, que são realmente, né, vultosos quando você está lidando com matéria de pessoal e matéria também previdenciária. Nessa nova previdência, se houver a inclusão dos municípios no exercício de futurologia previdenciária, será que nas próximas reformas previdenciárias o que se imagina é como atual, em se aplicando ao município, já vai ficar muito parecido o regime próprio de previdência social do regime geral de previdência social? Eu imagino que daqui, não sei, a 50 anos, talvez seja muito tempo, mas que a gente vá se aproximar totalmente do regime geral de previdência social. Vejam, aqui são suposições, tá? São riscos, são apostas. Levem isso em consideração. Mas essas apostas são feitas diante do cenário pretérito todo de reformas ao longo desses 30 anos. E, se houver essa mudança, obviamente que ela terá, diante da desconstitucionalização, será mais fácil fazer mudanças previdenciárias, e muitas vezes nós queremos que elas estejam mais seguras de eventuais modificações, porque construímos nossos projetos de vida em função dela ou não. Veremos nesse futuro, nesse exercício de futurologia previdenciária, que é melhor não fazer grandes projetos de vida com os proventos, porque dificilmente iremos nos aposentar, né? Enfim, aí vamos conversar sobre isso
mais à frente. Quem levou, levou. Igual o Fernando Evanice, a gente está fora. Né? É mais ou menos isso. Né? Quem está no direito, por isso que eles estão rindo, né? Estão rindo. Já podem ir para confortáveis, tranquilos. Né? Agora estão só nas tarefas. Nas tarefas. Doutora Evanice são mais. Doutora Arícia. Doutora Arícia são mais 15 anos. No mínimo, no mínimo. Assim, no mínimo. 20 anos de contribuição. Por aí. Até lá outras reformas, né? Obviamente virão. 3 ainda. Me arrisco a dizer que antes nós tínhamos um regime de repartição simples. O que é o regime de repartição simples em matéria previdenciária? Nós custeamos hoje aquilo que a geração passada, os benefícios da geração passada. Você não tinha uma poupança, você tinha um giro constante de pessoal. Portanto, no regime de repartição simples, eu custeio hoje a previdência, os benefícios previdenciários dos servidores que trabalhavam no passado, na expectativa, estamos ali no meio do caminho, de que no futuro custeiem os nossos benefícios. O regime de capitalização já diz que você é obrigado a custear nesse sistema solidário os seus próprios benefícios. Portanto, a nossa geração, de certa forma, foi a geração um tanto quanto sacrificada, porque nós temos que custear os benefícios previdenciários daqueles que geraram a expectativa intergeracional da repartição simples antes, e temos que custear também os nossos benefícios do amanhã. E se a gente for juntar também essa ideia de sustentabilidade previdenciária da doutora Evanice, também já temos que, de certa forma, nesse princípio da solidariedade, custear os benefícios previdenciários das gerações futuras. Para a gente não vai dar para aposentar mesmo. A criação da previdência complementar, ela foi prevista, mas no caso do município do Rio de Janeiro, ela não foi implementada. Agora, na reforma, vocês vão ver em que, saindo do buraco, é a gente ajudando as pessoas, né, a poderem se aposentar. Né? Vamos ver quem é que vai estender o braço. Pouco para a gente. No exercício de futurologia, imaginamos que, diante da questão da integralidade, diante da questão da escassez dos ajustes fiscais sucessivos, não haverá mais só regimes próprios. Necessariamente, esses regimes próprios, que diremos assim, básicos, similares ao RGPS, terão que ter par e passo regimes de previdência complementar. Do contrário, o sistema não vai se sustentar. Essa autarquia previdenciária, nós vimos depois, teve o Conselho Gestor, com base na determinação federal. Não acredito que isso mude. A única questão que mudará é que, a se manter esse binômio, teremos que ter também conselhos, tanto para o RGPS quanto para a Previdência Complementar, lógicas que são complementares, mas que são um pouco diversas. Tínhamos lá idade ou tempo de serviço, vimos que depois os requisitos foram se somando, agora é idade e tempo de contribuição, não basta ter tempo, também tem que contribuir, agora é muito mais idade, muito mais tempo de contribuição. O Fernando vai fazer essa conta, mas, pelo que eu entendi, tem que somar 100 pontos, né, entre um e outro, daqui a pouco tem que somar 100 anos. Então, o aumento da idade mínima com o aumento da expectativa de vida da população, certamente será uma das próximas reformas previdenciárias. Vamos colocar aqui 30 anos, né? Em 30 tivemos 6, daqui a 30, pelo menos, uma ou duas teremos nesse sentido. E isso está quase acontecendo já nessa, mas me parece que será também inexorável a equiparação de gêneros, né, entre os homens e as mulheres, aquela diferenciação dos 5 anos, que cada vez diminui mais, vai de todo se extinguir. Eu diria que na Lei Municipal 2.805, na 334, o equilíbrio financeiro e atuarial, eles eram princípios, eram vetores que deveriam guiar o gestor de um regime próprio de previdência.
de certa forma, ele, num futuro, mais do que um princípio, do jeito que está sendo colocado, passará a ser uma regra. Regra de tal maneira impositiva que diz que esse equilíbrio tem que ser de tal magnitude que, se não for, você tem que criar alíquotas extraordinárias para a cobrança, para que você consiga obter este equilíbrio. E que, para isso, não recaia, todo esse peso recai apenas sobre o servidor público, haja criatividade também previdenciária de buscar outras fontes, né, de custeio deste equilíbrio. Ao longo do tempo também, obviamente, as alíquotas foram aumentando, houve essa necessidade da contribuição patronal, mas lembrem-se, antes do regime exigir a contribuição patronal, a aposentadoria ela era custeada integralmente pelo Tesouro. Portanto, o fato dele hoje arcar com 22% de cada servidor significa que ontem ele arcava com 100%. Houve esta mudança, e há toda uma discussão sobre segregação de massa, dívidas do Tesouro, são questões mais intrincadas, mas que também são elementos que fazem parte dessa equação, como o Bruno colocou aqui, que talvez também tenham contribuído para o déficit atuarial. Será que, nesse exercício de futurologia previdenciária, esta contribuição extraordinária, somada à contribuição básica, chegará à beira do confisco? Espero que não. Afinal de contas, estaremos, né, ali na ativa por longos e longos anos. Proibição de aposentadorias e pensões complementares. Será que teremos que fazer escolhas de aposentadorias do RPPS e do RGPS? Isso é uma questão que pode vir a se colocar. Foi uma das questões que estão na pensão, e aí o Fernando vai falar melhor, mas a minha hipótese aqui é, se uma pessoa tem 2 cargos acumuláveis de professor, né, e outro técnico científico, mas ela também tem uma terceira função pela qual desconta para o regime geral de previdência social. Tudo indica que, no futuro, ela terá que abrir mão de alguma dessas benesses. E aí a grande discussão é se isso representaria um confisco ou não. Afinal de contas, ela terá contribuído ao longo de todo o percurso para que isso acontecesse. Vocês vão dizer, mas o sistema é solidário. O sistema é solidário para que todos contribuam com uma parte, mas que não, né, cheguem a se tornar, a reduzir o seu trabalho. É um trabalho de voluntariado. Então, são questões também que vão se colocar. Em relação à pensão, à integralidade dos proventos e aos redutores de pensão, essa redução em relação à pensão, que, na época, você descontava apenas 30% daquilo que sobejasse da isenção do RGPS, do valor de isenção do RGPS, porque se imagina que era o mínimo que você gastava consigo próprio, hoje pode chegar, talvez, no futuro, a 20%, dependendo do acúmulo de benefícios. Isso seria um confisco? É uma matéria que vai bater, talvez, aqui no órgão especial, se isso se tornar uma lei complementar. Então, nada mais apropriado do que ter um membro do órgão especial nesse momento, né, pensando, refletindo sobre essas possíveis nuances. Vimos lá que o Tesouro era o responsável pelo pagamento das aposentadorias. O Tesouro, com esta mudança, passou a ser um contribuinte, mas, por outro lado, ele não deixou de ser um garantidor. Caso o Instituto de Previdência, caso o Fundo Previdenciário não conseguisse prover, não consiga prover, essa obrigação é do Tesouro. Tenho a impressão de que, no futuro, seremos garantidores de nós mesmos. Não podemos contar tanto com... É uma questão mais filosófica do que propriamente jurídica, tá? Mas é por onde é a sensação que se tem com a reforma atual. Em relação ao FUNPREV, e não só ao FUNPREV, mas aos fundos de previdência em geral, é aquela sensação de que o grande desejo da reforma hoje é que você praticamente extinga a folha de nativos e fique só com a de pensão.
Como extinguir a folha de inativos? Aumentando significativamente a idade mínima para se aposentar. A gente não se aposenta, a gente morre trabalhando, você diminui a folha de inativos e também diminui o pensionamento, assim, um pouco essa lógica. Espero que não, porque a doutora Vanessa, numa palestra, falou que a gente vai viver até os 100 anos, então, assim, pode ser que isso aconteça. Então, tem lógica. Tem lógica. A gente vai viver até 100 anos, trabalhar até os 80. É bom que o Paulo vem depois, ele vai contrapor, né? Ele vai fazer esse contraponto. Eu estou sendo dramática. As mulheres são mais dramáticas, né? Vocês sabem que os homens são muito práticos. Nós não. Somos muito cedo. Estão querendo nos matar. Viver muito, aposenta cedo. Então... Uma vez o ministro da Saúde falou assim, você vê, eu vou numa festa, num baile à noite, e só tem viúvas lá, dançando. Eu falei, gente, vamos aumentar o tempo, vamos igualar os próprios. Ele quer nos matar. Deixa a gente dançar no baile. Você veja. Né? 89% da folha de mulheres. 80%, tá vendo? E as professoras, né? Bom. Professora, mulher e professora. E aposenta ainda 5 anos. Eu diria, então, que como a população está envelhecendo, o que aconteceu com aquela sobrecarga, né, intergeracional? Ficamos no meio do caminho, pagamos pelo presente, pelo passado, pelo futuro, e a população está envelhecendo. Portanto, essa sobrecarga tende a aumentar. Vamos aumentar o auxílio natalidade, vamos dar um valor significativo. A gente vai ter uma outra política pública que o Estado terá que ter, porque a nossa população estará envelhecida. Né? Gente, eu estou, né, falando sério, brincando, vocês estão entendendo, né? Mas é sério que tem que ter, né? A gente vai ter que estimular, né, a natalidade como uma política mesmo de Estado. A questão do cabimento ou não de empréstimos, houve uma proibição, o Instituto de Previdência do município, eu contraí, eu tive carta de crédito, comprei, né, imóvel na época, graças à carta de crédito do município, havia os empréstimos consignados, depois houve uma proibição, e talvez atento à possibilidade da utilização destes recursos, pode ser que no futuro nós tenhamos, nesse exercício, novas formas de capitalização. Já estou... peraí. Não era aqui. Está adiantando, mas não era aqui, não. Novas formas, vai adiantar. Novas formas de capitalização, de arrecadação de recursos, que não apenas, né, as contribuições, porque elas se mostraram hoje em dia insuficientes para dar conta disso tudo, a gente já está caminhando para o final, e novas formas de tornar essas previdências mais sustentáveis, né? O próprio Bruno, nos conselhos, tem falado, muitas vezes os imóveis que foram utilizados para capitalização do Instituto, eles podem ter renda também, eles podem gerar outros recursos que não só a sua venda e a impossibilidade de você, muito bem administrados. A gente vai ter que ser criativo em buscar essa sustentabilidade, que não só através das contribuições. Em relação aos beneficiários, o direito previdenciário sempre esteve um pouco à frente, bastante à frente do direito civil, porque ele não levava em conta questões muito morais ou questões pré-estabelecidas na lei civil. Importava para ele que houvesse a dependência econômica. Essa é a grande questão para o regime de previdência. Você está ali descontando para que, justamente, na hora em que você faltar, os seus possam estar, de alguma forma, acolhidos. Ou, no caso da aposentadoria, no caso de uma doença, você também possa se beneficiar disso. Portanto, lá em 88, em 96, já se previa, muito antes das leis de união estável, já se previa a possibilidade do pagamento de pensionamento para o companheiro ou a companheira que tivesse pelo menos 5 anos de convivência antes da mudança. E antes da morte, né? Antes do evento morte que gerasse a pensão. E em 97, provavelmente, esse foi 97, eu estou aqui com o parecer de 98, na Secretaria de Administração, parecer que une aqui os 4 palestrantes, eu, Vanice, Fernando e Paulo, uma servidora
se apresentou perante a Secretaria de Administração num recurso hierárquico impróprio, né, Samora, porque vinha da autarquia para a Secretaria de Administração, a qual o Preve-Rio era vinculado, alegando que ela não tinha os 5 anos de efetivo de união estável, ela tinha apenas 4 anos de união estável, mas comprovando que ele assumira não só a própria sogra colheira, né, na unidade familiar, como um filho portador de deficiência que ela também possuía, juntando todos os documentos comprobatórios em relação a isso. Obviamente que o analista nada mais fez do que aplicar o que estava escrito no decreto previdenciário. Ali dizia 5 anos, matemática não dá para né, você fazer nenhum exercício de interpretação em relação a isso. Porém, na verdade, já tinha havido o advento de uma lei posterior da união estável que exigia não os 5 anos, exigia apenas que a união fosse duradoura. Portanto, num exercício muito singelo de interpretação sistemática, se entendeu que ali não havia de se aplicar o decreto previdenciário, mas a norma à qual ele fazia alusão, que era o Instituto da União Estável, e nesse Instituto da União Estável estava mais do que configurada aquela situação. É o que eu falava para vocês daquele legado, daquela obra do dia a dia em que as coisas acabam acontecendo. E nós defendemos o provimento do recurso, a posição foi, obviamente, acatada, né, pela doutora Vanice, e apesar da gente já mandar direto para o Preve-Rio, não sei porquê, mandaram para a Procuradoria de Pessoal, e nela funcionou doutor Paulo e doutor Fernando Carvalho, no sentido de dar provimento a esse recurso. Então, eu diria que foi uma das... Eu ainda não era nem procuradora do município, mas esse é um caso, eu tenho guardado até hoje esse parecer, mas esse é um dos casos, para vocês entenderem como é que é importante a gente dar valor, né, ao servidor público, aquele que tem aquele olhar cuidadoso e aquele que quer fazer bem o seu papel. Um dos casos em que eu me orgulhei de ser servidora pública, porque achei que ali a gente estava fazendo um trabalho justo e que tinha uma diferença, né, para a vida de uma pessoa e do seu filho portador de deficiências e absolutamente justo dentro da lei. Nesse mesmo esquema, a nova Lei 3344, já de alguma forma prevendo isso, já estabelecia que valeria não só para o companheirismo, para o cônjuge, como também no caso de união estável, já estou acabando, com outra pessoa do mesmo sexo, sem estabelecer o prazo, de acordo com a legislação vigente, então. Obviamente que, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, os casais homoafetivos também seriam protegidos. Lembrem, né, o previdenciário está sempre um passo à frente, na verdade, do direito civil. A lei municipal previa antes da decisão do Supremo. A lei municipal previa antes da decisão do Supremo, de fato. De fato. Não, mas com pessoas... previa do mesmo sexo antes da decisão do Supremo. Não, inclusive tem uma representação de constitucionalidade. Então, dispositivo que eu defendi no tribunal, aqui a constitucionalidade. Que era constitucional. Eu lembro, é verdade. O desembargador Paulo Ventura foi o relator e julgou improcedente a representação de constitucionalidade. É verdade. A decisão do Supremo foi em relação ao Código Civil. Você sustentou em relação à lei. É um caso histórico. A lei municipal. Então, portanto, essa diferença, esse discurso da diferença, ele é desnecessário no âmbito do direito previdenciário, porque o que vale ali são as pessoas que estão unidas, construindo uma vida em comum e um dependendo com essa assistência recíproca. O que eu posso pensar no exercício de futurologia previdenciária é que amanhã, não que vá ter 2 pensões, mas, né, nas uniões poliafetivas, é muito amor, gente, mas nas reuniões poliafetivas pode ser que a gente tenha aqui, quando elas ainda não são permitidas, né, pelo direito. Pode ser, mas se tiver contribuição, então, vai ser só que dividir a pensão, obviamente, né? Contribuir pode não ser, vai ser proporcional, vai ser proporcional. Eu só espero que nós 4, de certa forma, representemos todos
os servidores do município do Rio de Janeiro hoje, a quem, né, esse trabalho seria uma homenagem.